Repórter Brasil. TSE inicia julgamento da chapa Dilma Temer. Sugestões de Janot sobre abuso de autoridade são encaminhadas a relator. Relator diz que não abre mão da idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Em evento com o rei da Suécia, Temer destaca reformas e investimentos no Brasil. Gilmar Mendes concede prisão domiciliar à detenta mãe de 2 crianças. Sobe para 262 número de mortos nas enchentes na Colômbia. Repórter Brasil. 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 Um serviço do radiojornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país. Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta terça-feira, 4 de abril de 2017. O Tribunal Superior Eleitoral começa hoje o julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. Nesta segunda-feira, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, anunciou que não tem prazo para o anúncio da sentença. Repórter Vitor Ribeiro. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para as 9 horas da manhã desta terça-feira a sessão extraordinária que dará início ao julgamento da chapa Dilma Temer. A sessão começa com a leitura do relatório do ministro Herman Benjamin, que tem 1.086 páginas e é um resumo do processo que começou ainda em 2014. Para elaborar o documento, o relator fez diligências, perícias e coletou provas, além dos depoimentos de 52 testemunhas. O advogado Alberto Luiz Rolo, especialista em direito eleitoral, afirmou que este será um julgamento histórico. Vai ser a primeira vez que uma chapa a presidente da República vai ser submetida a julgamento por eventual abuso do poder econômico ou abuso do poder político no TSE. O TSE já julgou centenas de prefeitos e talvez dezenas de governadores, mas presidente é a primeira vez. Outras 3 reuniões plenárias do TSE previstas para esta semana também serão dedicadas a esse assunto. Os ministros do TSE vão analisar 6 considerações preliminares apresentadas pela defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff. Uma delas pede mais prazo para a análise de provas apresentadas. Outra pede o arquivamento do pedido de cassação porque Dilma perdeu o mandato no processo de impeachment. Mesmo que o TSE rejeite as preliminares, o julgamento deve demorar. O presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, já anunciou que não tem prazo para o anúncio da sentença. E, depois dessa sentença, ainda cabem recursos, como lembrou o advogado Alberto Luiz Rolo. Recursos que a gente chama de embargos de declaração, questionando qualquer ponto controvertido, qualquer falha no acórdão do próprio TSE. Então, esse recurso de embargos de declaração é julgado lá pelo próprio TSE. Aí, depois de julgar os embargos de declaração, ainda vai caber um outro recurso, que é o recurso extraordinário. Significa que essa decisão pode ser reexaminada, revista lá no STF. E aí começa tudo de novo. O PSDB denunciou no TSE a chapa vencedora na eleição de 2014 por suposto abuso de poder político e econômico. A campanha de Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade. A defesa do presidente Michel Temer sustenta que a arrecadação da campanha foi feita de forma separada pelos 2 candidatos. O TSE costuma julgar em conjunto a prestação contábil do titular e do vice. De Brasília, Vitor Ribeiro. Brasília, agora são 7 horas e 4 minutos. Vamos ao vivo com as informações de Priscila Mazenotti. Bom dia para você, Priscila. Oi, Dilson, bom dia. No segundo dia de compromissos com o rei da Suécia, Carlos Gustavo, em São Paulo, o presidente Michel Temer participa hoje da abertura do Fórum Global da Criança, que ocorre pela primeira vez na América do Sul. Temer e o rei abrem o fórum, que será encerrado pelas primeiras damas Marcela Temer e a rainha Silvia. Ontem, o presidente participou do encerramento do Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia no Palácio dos Bandeirantes. Ressaltou a importância da parceria entre os 2 países, especialmente no projeto Gripen, que inclui compra de caças suecos e transferência de tecnologia. Temer falou também sobre as ações de seu governo, que tem o objetivo de superar a crise econômica no Brasil. Falou em diálogo para implementar as reformas que, segundo ele, não são fáceis, mas são necessárias. O presidente ainda falou que, como resultado de suas ações, a inflação está sob controle e vai fechar o ano abaixo do
do centro da meta, que é de 4,5%. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça vai realizar hoje a segunda audiência pública para debater o projeto sobre abuso de autoridade. Entre os convidados estão o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, e o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daello. Ontem, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, encaminhou ao relator, Roberto Requião, as sugestões do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a proposta que propõe punição dos integrantes do Poder Judiciário que cometerem abusos na aplicação das leis. Detalhes com o repórter Lucas Por Deus Leão. O texto de Janot foi encaminhado por ofício pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira. O presidente da comissão, Edson Lobão, do PMDB, decidiu então enviar o texto para o relator do projeto, o senador Roberto Requião. Janot apresentou uma alternativa ao projeto em discussão no Senado. Nessa segunda-feira, apenas 7 senadores estiveram na audiência pública para debater o tema. Cristóvão Buarque, do PPS, criticou a marcação do debate para uma segunda-feira, dia que normalmente não tem sessões no Congresso. Claramente um assodamento, uma pressa para aprovar um projeto de lei desta importância. Portanto, vai proteger, de certa forma, ao intimidar o Ministério Público, o sistema judiciário, o sistema policial, vai incomodar na hora de vir tomar medidas contra nós políticos. Lobão negou pressa para votar a matéria e afirmou que não vai colocar o relatório em votação nesta semana. Mas em razão das sugestões do Procurador-Geral da República e das audiências públicas requeridas e deferidas pela comissão, nós vamos dar um pouco mais de tempo para que o senador relator examine as propostas. Discutiram o tema na audiência representantes do Ministério Público e de associações nacionais de procuradores e juízes. Eles criticam o projeto de abuso de autoridade, dizendo que o texto pode criminalizar a interpretação que juízes e procuradores fazem da lei. Os defensores da medida afirmam que é preciso regulamentar os abusos de autoridade e evitar excessos cometidos por agentes públicos. Nesta terça-feira, haverá outra audiência pública sobre o tema. Foram convidados, entre outros, o diretor da Polícia Federal, Leandro Daello, e o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Na Câmara, o relator da reforma da Previdência afirmou que vai manter a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria proposta pelo governo. O deputado Arthur Maia, do PPS, marcou para a semana que vem a entrega do parecer dele sobre a reforma da Previdência para a comissão especial que trata do assunto na Câmara dos Deputados. Arthur Maia é o relator da proposta e, a partir de hoje, vai ouvir as opiniões de parlamentares de cerca de 20 bancadas, incluindo a oposição. Maia antecipou que não abre mão daquele que considera o principal ponto da proposta, a idade mínima para se aposentar. Se não tiver a idade mínima, não há por que fazer PEC. Eu não pretendo mudar isso no meu relatório. Posso antecipar isso. Esse detalhe eu não entrei, mas o 65 de homens eu posso afirmar que eu não colocarei diferente no meu relatório. Nessa segunda-feira, Arthur Maia se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, os líderes do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, e na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, do Partido Progressista, e o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marum, do PMDB. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto. De Brasília, Vitor Ribeiro. E a Comissão Especial da Reforma da Previdência analisa a proposta de uma alíquota diferenciada para o trabalhador rural. Repórter Daena Vitor. Os 6 milhões de agricultores familiares que trabalham no Brasil poderão ter uma alíquota de contribuição fixa e diferenciada para a Previdência, se a proposta de emenda à Constituição que muda as aposentadorias no país for aprovada. O texto está em análise na Comissão Especial da Câmara. Hoje, os trabalhadores rurais familiares contribuem com 2,01% em cima do que conseguem vender. Eles podem requerer aposentadoria aos 60 anos, no caso de homens, e 55 para mulheres, mas precisam comprovar trabalho no campo. A regra atual também fala em tempo de contribuição de 15 anos. A proposta em tramitação na Câmara sugere 65 anos para ambos os sexos, com 25 de contribuição.
O deputado federal Reinhold Stefanes, do PCdoB do Paraná, que já foi ministro da Previdência 3 vezes, participou nesta segunda-feira de debate sobre a reforma no programa Revista Brasil. O parlamentar afirma que a contribuição dos trabalhadores rurais é necessária, porém será diferenciada e terá um valor simbólico. Vai ter uma alíquota específica para os agricultores de agricultura familiar. Atualmente, as contribuições previdenciárias dos trabalhadores rurais somam 10 bilhões anuais e o governo paga 100 bilhões de aposentadorias para o setor. A professora de Ciências Contábeis, especialista em Previdência da Universidade de Brasília, Diana Vaz, concorda que o setor rural é um dos que mais provoca rombo na Previdência. No entanto, ela acredita que o governo precisa garantir que as mudanças não sejam muito drásticas para os trabalhadores rurais. E é importante também que a reforma seja sensível ao ponto de não transformar o que vai ser um remédio para as contas previdenciárias em um veneno, do ponto de vista que deixarão pessoas descobertas, pessoas que não possam atender esses critérios. Hoje, o Brasil possui 9,2 milhões de pessoas aposentadas como trabalhadores rurais. Reportagem Dayana Vitor. E a comissão que analisa a reforma política recebe hoje o parecer do relator propondo a extinção do cargo de vice no Poder Executivo. Quem tem as informações é a repórter Márcia Vongon. Os cargos de vice-presidente, vice-governadores e vice-prefeitos podem estar com os dias contados. A extinção em todas as instâncias de governo pode acontecer, mas isso se for aprovado o relatório da reforma política. O documento vai ser apresentado nesta terça-feira à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute o tema. O relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, justifica que, diante da atual crise econômica, não é razoável manter 30 mil pessoas com cargos, salários e despesas que têm como única função a expectativa de poder. A proposta apresentada pelo parlamentar indica que, no caso do cargo do presidente da República ficar vago, a função deve ser assumida pelo presidente da Câmara dos Deputados. Já nos estados, na falta do governador, o substituto seria o presidente da Assembleia Legislativa e, nos municípios, o presidente da Câmara Municipal. No Brasil, apenas 3 vices assumiram o poder executivo: José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer. Outra mudança prevista que pode passar a valer a partir do próximo ano é a lista fechada, isto é, quando o eleitor não vota nos candidatos, mas sim numa lista de nomes escolhidos pelos partidos políticos. Ainda estará em votação a criação de um fundo para financiar campanhas, abastecido em 70% com recursos públicos e 30% de doações de pessoas físicas. A expectativa do relator é a de que o parecer seja aprovado pela comissão até o final deste mês e votado até maio no plenário da Câmara. De Brasília, Márcia Vongon. O governo federal publicou decreto que estabelece percentuais para a ocupação de cargos em comissão do alto escalão por servidores efetivos. A partir de agora, fica estabelecido que pelo menos 60% dos mais altos cargos comissionados do governo federal devem ser ocupados por servidores que ingressaram na carreira por meio de concurso público. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu prisão domiciliar a uma mulher presa no interior de São Paulo por tráfico de drogas. O ministro entendeu que a acusada pode deixar o presídio por ser mãe de 2 crianças, uma de 3 anos e outra de 6 anos. Gilmar Mendes derrubou uma decisão da ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça. A ministra do STJ foi responsável pela decisão que beneficiou a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, com prisão domiciliar. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, recuou 0,3% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda, esse foi o resultado menos negativo dos últimos 22 meses, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas.
contribuíram para a queda do PIB os setores da construção e transportes. Repórter Brasil. 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 Repórter Brasil, 7 horas e 15 minutos. A morte do líder Martin Luther King Jr. é o assunto do personagem do História Hoje. 4 de abril de 1968. Um tiro de fuzil atingiu um dos mais importantes líderes dos direitos civis norte-americano, Martin Luther King Jr. O autor do disparo supostamente teria motivos racistas. Em março de 1955, uma jovem de 15 anos se recusou a ceder o lugar para um homem branco no ônibus na cidade de Montgomery. Essa atitude era considerada uma violação da lei municipal e a moça acabou presa. Em dezembro do mesmo ano, dessa vez, uma costureira de 42 anos, chamada Rosa Parks, fez a mesma coisa e também foi para a cadeia e ainda foi multada. O gesto de Rosa Parks foi o pontapé inicial para que o pastor Martin Luther King Jr. organizasse um boicote de pouco mais de um ano contra as empresas de ônibus daquela localidade. Marchas lideradas pelo reverendo Luther King Jr. pelos direitos civis se espalharam pelo país, que eram acompanhadas de violações conscientes da legislação racista. Mas nem a violenta repressão policial enfraqueceu o movimento. A hábil retórica de Martin Luther King Jr. renovou a energia na luta dos direitos civis. Depois de derrotas em primeira instância e perdas financeiras, a cidade de Montgomery suspendeu a lei de segregação no transporte público. A luta pelos direitos civis do pastor Batista e a participação dele em manifestações pacíficas despertaram a consciência dos americanos para uma sociedade mais justa, mas também criou muitos inimigos. Em março de 1968, Martin Luther King Jr. foi a Memphis apoiar a greve dos trabalhadores de limpeza pública. A marcha de protesto terminou em violência e a morte de um adolescente afro-americano. O reverendo voltou à cidade em 3 de abril para liderar outra manifestação. No último sermão, afirmou que haveria dias difíceis pela frente, mas que do alto da montanha tinha visto a terra prometida, mas que provavelmente ele não chegaria lá. No dia seguinte, pouco depois das 18 horas, o reverendo e prêmio Nobel da Paz Martin Luther King Jr. foi assassinado por um franco-atirador. Ele tinha 39 anos. História Hoje, edição Patrícia Leite. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Gilson Santa Fé. Repórter Brasil, agora são 7 horas e 18 minutos. Vamos ao Rio de Janeiro, direto da capital fluminense. Ícaro Matos, suas informações, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. A morte de um idoso de 69 anos de idade por febre amarela no município de Silva Jardim, na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, acendeu o alerta para os riscos da vacinação para idosos. O homem morreu na última quinta-feira, 11 dias depois de tomar a vacina. O laudo do exame, que vai definir se a doença foi causada pelo mosquito ou pela vacina, ainda não saiu. De acordo com a secretária municipal de saúde de Silva Jardim, Tereza Fernandes, a análise será feita pela Fiocruz, mas as chances de pegar a febre amarela pela vacina são pequenas, cerca de um caso em 300 mil. A recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas com mais de 60 anos de idade que morem em área de circulação do vírus devem passar por avaliação médica antes de tomar a vacina contra a febre amarela. No caso ocorrido em Silva Jardim, a secretária disse que o idoso não apresentou laudo, mas foi autorizado por telefone a tomar a vacina por uma médica de sua confiança. Silva Jardim fica a 38 quilômetros de distância de Casimiro de Abreu, município da Baixada Litorânea Fluminense, onde ocorreram quase todos os 9 casos confirmados de febre amarela aqui no estado.
Para tirar dúvidas da população sobre a doença, a Secretaria Estadual de Saúde lançou nesta segunda-feira o site febreamarela.rj.com.br. Esta página traz orientações gerais sobre a doença, locais de vacinação e também contraindicações. Ao vivo do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. E agora vamos às notícias da capital paulista com o Guilherme Jerônimo. Guilherme, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvinte. Aqui em São Paulo, a notícia vem da região de Campinas, que fica a cerca de 90 quilômetros da cidade de São Paulo. A região recebeu grande quantidade de doses de vacina contra a febre amarela, que contra a confirmação de 12 mortes de macacos com a variante silvestre da doença nas últimas semanas. Na cidade de Amparo e Monte Alegre do Sul, o objetivo é imunizar toda a população, inclusive em área urbana. Em Socorro e Campinas, a imunização será total nos habitantes dos distritos rurais, onde houve morte de macacos. Moradores de Tuiuti também começam a ser vacinados essa semana. Campinas, mais populosa, já vacinou mais de 30 mil pessoas. Com a imunização dos moradores do distrito Joaquim Egídio de Souza, no qual foram confirmadas 3 mortes de macaco pela doença e outras 9 são investigadas, devem ser imunizados ainda cerca de 70 mil moradores. Na cidade também ocorreu um mutirão contra o Aedes aegypti, que pode transmitir a doença em seu ciclo urbano, e haverá um seminário de formação para profissionais de saúde da rede pública e privada, nesta semana e na próxima. A Prefeitura tem chamado a atenção para a necessidade de preservação dos macacos, que funcionam como um alerta de aproximação da doença por serem mais suscetíveis à contaminação silvestre. Na região, há relatos de que algumas das mortes dos sinos podem ter ocorrido por envenenamento. Ao vivo de São Paulo, Guilherme Jerônimo. Agora em Brasília, 7h21. A lei da terceirização, sancionada pelo presidente Michel Temer, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. São 3 mandados de segurança e uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. Quem tem os detalhes é a repórter Mariana Martins. Na ação, o partido alega que a lei atenta contra os princípios fundamentais e contra a ordem econômica e social e pede que seja declarada inconstitucional a possibilidade de terceirização nas atividades fim das empresas, organizações ou na administração pública direta e indireta. O senador Randolfo Rodrigues explica por que o seu partido alega que a lei é inconstitucional. A lei da terceirização é o maior ataque contra os direitos dos trabalhadores. Nós entendemos que ela é inconstitucional, porque fere o artigo 7º da Constituição, que consagra direitos sociais básicos, porque ela fere o princípio da separação dos poderes, visto que o Executivo a encaminhou para o Parlamento em 1998 e o mesmo Executivo pediu seu arquivamento em 2003. Já o deputado federal Darcísio Perondi, do PMDB, defende a constitucionalidade da lei e alega que ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Não é inconstitucional. Por quê? Foi analisado pela Comissão de Justiça, pareceres juristas, não é. É uma ferramenta para empregar mais gente no Brasil. A opinião de especialistas também é divergente quanto à constitucionalidade da lei. Para o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Pernambuco, Gustavo Santos, a nova lei fere artigos da Carta Magna. Me parece, numa primeira análise, que é uma fraude ao texto constitucional. Porque hoje a Justiça trabalha muito firme em determinar que a contratação de empresa que vende mão de obra só pode acontecer em atividades meio. Já o advogado Danilo Pierre Pereira defende que a lei apenas regulamenta uma situação já existente. O projeto ele é constitucional, né, segundo o meu entendimento, tendo em vista que ele apenas regula uma situação que já existe de fato e até agora não contém nenhum regulamento específico previsto em lei, né? Além da ação direta de inconstitucionalidade, 3 mandados de segurança também já foram protocolados no STF. De Brasília, Mariana Martins. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de 129 milhões de reais das contas do governo do Rio de Janeiro para o pagamento dos salários de servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Detalhes com a repórter Nana Poça.
O ministro Dias Toffoli atendeu nesta segunda-feira o pedido de liminar feito pelo tribunal. O órgão alega que o governo fluminense não depositou as parcelas de fevereiro e de março do acordo para recompor o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. O fundo foi usado emergencialmente pelo tribunal para pagar os salários de magistrados, pensionistas e servidores de novembro e dezembro, assim como o 13º. Depois disso, sob conciliação de Toffoli, o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, firmou um acordo para recompor o fundo. O trato previa que, em caso de atraso, a quantia correspondente seria alvo de arresto judicial para garantir a recomposição do fundo e o pagamento dos salários. O governo do Rio reconheceu ao Supremo Tribunal Federal, no último dia 27, atraso no pagamento das parcelas e também no repasse mensal usado para cobrir a folha de pagamento. Procurada, a Secretaria de Fazenda do governo do Rio afirmou que ainda não foi notificada, por isso não vai se pronunciar sobre o tema. Com informações de Felipe Pontes, do Rio de Janeiro, Nana Poça. Agora são 7h25. Apesar da operação da Polícia Federal que resultou no fechamento de frigoríficos e na suspensão das exportações da carne brasileira para alguns países, as vendas de carnes bovina, suína e de frango para o exterior cresceram em março. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, houve alta de 4,4% nas vendas na comparação com março de 2016. O valor exportado subiu 9% no mesmo período. Nesta segunda-feira, governadores se reuniram com o presidente Michel Temer para avaliar os impactos da Operação Carne Fraca. Daniele Soares tem as informações. Em reunião com o presidente Michel Temer, os governadores do Paraná, Beto Richa, de Goiás, Marconi Perillo, e o vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Moreira, criticaram a participação de fundos de pensão como acionistas de empresas do setor de carnes processadas. As críticas foram feitas durante a avaliação do grupo sobre os impactos da Operação Carne Fraca nos estados. Os governadores e parlamentares das unidades da federação que produzem e comercializam o produto defendem a aprovação de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que regulamenta a participação de fundos de pensão nessas empresas. O vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Moreira, informa que é preciso regulamentar o assunto para que sejam acionistas dessas companhias grupos que entendam do processo produtivo e do mercado de carnes. Falamos com o presidente que essas empresas têm forte participação dos fundos de pensões e isso às vezes politiza um pouco a direção dessas empresas. Fundamental que quem dirige empresas do setor sejam pessoas do ramo, que entendam como é que se produz carne, bovina, suína, de aves, desde o início do sistema de integrados, os cuidados, a parceria com essas empresas. Então é necessário que nós tenhamos alguém que conheça toda essa sistemática para administrar empresas que são economicamente muito importantes para o Brasil e para os estados. Segundo o vice-governador, a BRF, por exemplo, dona da Sadia e da Perdigão, tem como acionistas os fundos Previ e Petros. Sobre a Operação Carne Fraca, os gestores estaduais avaliaram que o governo federal agiu rapidamente para minimizar os prejuízos na economia nacional e dos estados. De Brasília, Daniele Soares. Momento do Esporte. E vamos às notícias do futebol com Jorge Van Burger. O atacante Luiz Fabiano foi suspenso por 4 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro e poderá ficar fora da semifinal da Taça Rio contra o Flamengo neste sábado, mas o Vasco ainda pode recorrer da decisão tomada no julgamento desta segunda-feira. O jogador foi punido pela expulsão na partida contra o time rubro-negro, realizada em Brasília no dia 26 de março pela mesma Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Ele deu uma peitada no árbitro Luiz Antônio Silva Santos, o índio, além de discutir de dedo em riste junto ao rosto do juiz por causa da marcação de uma falta. Por isso, foi enquadrado nos artigos 250, praticar ato desleal ou hostil, e 258, conduta contrária à disciplina. Se o Vasco não conseguir reverter a punição com um recurso contra a decisão do tribunal, Luiz Fabiano terá que cumprir a suspensão já a partir do próximo sábado, quando o Vasco volta a enfrentar o Flamengo, agora pela semifinal da Taça Rio, e na partida final, se o time vencer,
ou empatar o jogo com o rubro-negro. Luiz Fabiano ainda poderá desfalcar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, quando o time vai enfrentar o Fluminense. Como ele cumpriu um jogo de suspensão pela expulsão, ainda restam 3 partidas para atender à determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio. De Brasília, Jorge Vanburg. Repórter Brasil. 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 Este é o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC para a Rede Nacional de Rádio. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional FM Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, no Amazonas, AM e FM. Em rede conosco em Cacimbas, na Paraíba, Rádio 104 FM, em Capanema, no Paraná, Rádio Capanema 1560 AM, em Lages, Santa Catarina, Rádio Clube de Lages 690 AM, em Aparecida do Oeste, em São Paulo, Rádio Águia 105,9 e em Brasília, Rádio Lab em radiolab.art.br. E agora a previsão do tempo. Nesta terça-feira, as pancadas de chuva vão continuar sobre boa parte do centro-norte do país, exceto no interior nordestino e em Roraima. Na parte da tarde, pode chover em áreas de Mato Grosso do Sul e no sul do Rio Grande do Sul. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Em Brasília, agora são 7h31. É hora do nosso contato com Paris. Vamos às informações da Rádio França Internacional. Com você, Adriana Moisés. Um bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse há poucos minutos que o atentado no metrô de São Petersburgo lança um desafio para todos os russos. A comissão encarregada pelas investigações confirmou que a explosão ocorrida ontem, que causou a morte de 14 pessoas e deixou cerca de 50 feridos, segundo um balanço atualizado, foi provocada por uma bomba, o que configura um ato terrorista. O autor do ataque já foi identificado, segundo as autoridades russas, mas seu nome permanecerá por enquanto sob sigilo para não prejudicar as investigações. Mais cedo, hoje, as autoridades do Quirguistão disseram que um homem-bomba de 22 anos, nascido nessa ex-república soviética e que teria adquirido a nacionalidade russa, seria o autor desse atentado ocorrido ontem no metrô de São Petersburgo. O ataque não foi reivindicado até o momento, mas a implicação da Rússia no combate ao grupo Estado Islâmico na Síria faz desse grupo jihadista um dos principais suspeitos. Outra hipótese seriam os rebeldes do Cáucaso. O governo russo decretou 3 dias de luto nacional. As autoridades reforçaram a segurança nas redes de metrô e nos aeroportos de todo o país. Segundo Itamaraty, não haveria registro de brasileiros entre as vítimas. Aviões militares da Síria ou da Rússia teriam realizado um ataque com gás tóxico na manhã desta terça-feira em uma localidade controlada por rebeldes e jihadistas na província de Idlib, na Síria, provocando a morte de cerca de 60 pessoas, incluindo mais de uma dezena de crianças, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ONG baseada em Londres, que monitora a guerra civil na Síria. Uma fonte militar do regime do presidente sírio Bashar al-Assad nega o uso de agentes químicos em ataques, mas uma coalizão de opositores sírios está, sim, acusando o regime por mais esse ataque químico e pede à ONU a abertura imediata de uma investigação, além de uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança para discutir esse novo incidente contra civis. A guerra na Síria está no centro de uma reunião que acontece até amanhã em Bruxelas, com a participação de 70 países, mas sem a presença de representantes da Turquia e da Rússia.
O juiz Sérgio Moro, atualmente em Buenos Aires para uma série de palestras, fez um apelo ao Senado brasileiro para alterar a lei que poderia coibir futuras investigações como a Lava Jato. Moro solicitou uma alteração que permitiria a independência de juízes, promotores e delegados em casos de corrupção. Segundo Sérgio Moro, apenas com essa ressalva seria possível evitar o temor na atuação independente de juízes, promotores e policiais de serem punidos apenas porque adotaram uma determinada interpretação da lei. O texto do projeto no Senado prevê o endurecimento das punições a juízes, promotores e delegados que vierem a cometer abuso de autoridade. Aqui na França, a imprensa acompanha com atenção o julgamento da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, que começa nesta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros, vocês sabem, vão decidir se Temer deve ser cassado e Dilma ficar inelegível por 8 anos. Segundo o jornal francês Le Parisien, se Temer tiver que deixar a presidência, será um choque para o país, porque o jornal estima que o Brasil já está afetado por uma grave crise política e econômica devido ao escândalo de corrupção na Petrobras. E grande expectativa aqui na França hoje, os 11 candidatos à eleição presidencial francesa participam de um debate no canal de TV BFM, o segundo dessa campanha política, mas o primeiro com todos os concorrentes. Cada um terá 15 minutos para defender suas propostas em torno de 3 temas: a criação de empregos, a proteção social aos franceses e também o financiamento do modelo social francês. O debate deve durar 3 horas e meia. Uma nova pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Ipsos para o jornal Le Monde aponta Marine Le Pen e Emmanuel Macron empatados no primeiro turno com 25% das intenções de voto, seguidos por François Fillon com 17,5%. No segundo turno, o centrista Emmanuel Macron, que foi ministro da Economia do presidente François Hollande, bateria a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, por 61% contra 39%. E para encerrar, Dilson, novas cédulas de €50 começam a circular nesta terça-feira nos 19 países da zona do euro. As cédulas tiveram a segurança reforçada para evitar falsificações. Mas durante um tempo, o Banco Central e todos os estabelecimentos aí comerciais vão continuar aceitando a antiga cédula e vão recolher aos poucos e fazer a substituição então pelas cédulas novas de €50, que agora estão mais protegidas. Esses foram os principais destaques de hoje da Rádio França Internacional em Paris. Adriana Moisés para o Repórter Brasil. Obrigado, Adriana. Na Colômbia, o número de mortos nas enchentes que destruíram vários bairros na capital do departamento de Putumayo na madrugada de sábado subiu para 262, de acordo com a União Nacional para a Gestão do Risco de Desastres. As informações são da agência de notícias EFE. Segundo o último relatório das autoridades colombianas, o número de pessoas feridas também é de 262. Elas já foram atendidas e os casos mais graves foram encaminhados a hospitais de Neiva, Popayán e Bogotá. O Instituto Médico Legal e a promotoria já iniciaram a liberação de corpos identificados. Agora em Brasília são 7 horas e 38 minutos. Vamos ao destaque da Amazônia com Graziele Bezerra. Graziele, bom dia. Bom dia para você também, Dilson. O governo do Mato Grosso e o consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande entraram em acordo para a retomada das obras do veículo leve sobre trilhos. Com 22 quilômetros de extensão, o VLT deveria ter sido concluído para a Copa do Mundo de 2014. As obras foram interrompidas porque o consórcio alegava falta de dinheiro. Então, o governo vai pagar R$922 milhões para a conclusão do modal. Até o momento, já foram investidos mais de R$1 bilhão no projeto. A previsão é que as obras do veículo leve sobre trilhos recomecem em maio e sejam concluídas em até 2 anos. A primeira etapa deve ser finalizada em março do ano que vem, mas a obra tem ações judiciais que podem atrapalhar o cumprimento do cronograma. De acordo com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, estão pendentes 66 processos de desapropriação e reintegração de posse relacionados à execução das obras do VLT.
Voltamos com você, Gilson. Ok, muito obrigado pelas informações, Grazi. Agora vamos a Minas Gerais com Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Bom dia, Júlio. Muito bom dia, Gilson. Bom dia para você, ouvinte. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília confirma que houve um abalo sísmo de magnitude de 1,6 na escala Richter em Montes Claros, no norte de Minas. Nesse último domingo, moradores alegam ter sentido a terra tremer, mas o que não foi confirmado pelas autoridades locais. Porém, os especialistas do Núcleo de Estudos Sismológicos da Unimontes, Universidade de Montes Claros, estiveram na estação do Parque Estadual Lapa Grande e colheram dados que foram encaminhados para Brasília no início da tarde dessa segunda-feira. Ainda na tarde dessa segunda-feira, porém, o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília confirmou este tremor de terra na cidade na magnitude de 1,6 na escala Richter. Mas foi tão pequeno o abalo que, de acordo com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, os órgãos não foram chamados em função do abalo. Para o professor de Geofísica do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Lucas Vieira Barros, pode ser até que o cálculo com a estação de Montes Claros dê um pouco diferente na escala Richter, mas é um sismo muito pequeno. Os sismos na cidade são muito rasos, mesmo com essa magnitude, são percebidos pela população. O fato é que a terra tremeu em Montes Claros, no norte de Minas, no último domingo. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda. Obrigado, Júlio. Agora 7 horas e 41 minutos. Os pacientes portadores de diabetes tipo 2 já têm nova opção de remédio para controlar a doença. O medicamento aprovado pela Anvisa deve chegar em breve às prateleiras das farmácias. Rosemary Cavalcante. O genérico do dapagliflozina é uma nova opção para melhorar o controle glicêmico dos portadores da doença. A aprovação do registro do medicamento foi feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A presidente eleita do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Ermelinda Pedrosa, falou sobre os benefícios do remédio. Esse medicamento, a dapagliflozina, ele é o primeiro medicamento comercial assim, que a gente tem no Brasil dessa classe que se chama inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2. Esse medicamento é bem interessante porque ele atua independentemente da insulina. A ação principal é estimular a célula beta do pâncreas, que é a célula que fabrica a insulina. A médica, no entanto, acrescentou que, apesar dos benefícios do medicamento, o melhor mesmo é investir na prevenção. Ela disse como evitar a doença. O diabetes tipo 2 é uma doença passível de prevenção, seja pela adoção de comportamento alimentar saudável, a pessoa comer menos proteína animal, menos gorduras saturadas, carboidratos que não sejam carboidratos refinados, e principalmente carboidratos de absorção mais lenta, que são esses pão integral. O exercício físico também foi apontado pela endocrinologista como um dos fatores de prevenção da doença. O laboratório fabricante do medicamento informou que ainda não há prazo para as doses chegarem ao mercado. De Brasília, Rosemary Cavalcante. Os policiais civis do Rio de Janeiro não conseguem fechar acordo com o governo do estado e recorrem ao Ministério Público do Trabalho para tentar resolver um impasse que mantém a greve da categoria há mais de 2 meses. Prêmios, 13º salário e horas extras são pagos, não pagos, estão entre as reivindicações dos policiais. Mais informações com a repórter Joana Moscatelli. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis, já foram realizadas 2 audiências com deputados estaduais e uma com o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, mas ainda não houve apresentação de propostas efetivas para atender e discutir as demandas da categoria. Os policiais reclamam das condições de trabalho que, de acordo com o sindicato, têm colocado em risco a saúde e a vida dos agentes e dos cidadãos. O procurador do Trabalho, João Carlos Teixeira, esclareceu ao sindicato que é possível a mediação por parte do MPT. No entanto, é importante contar com a participação do Ministério Público Estadual em função de sua atribuição de controle externo da atividade policial. Os policiais estão em greve desde o dia 16 de janeiro para cobrar o pagamento do 13º salário, dos prêmios por metas desde dezembro de 2015 e das horas extras trabalhadas durante as folgas atrasadas
realizadas desde agosto do ano passado. Os agentes só estão atendendo casos graves, como prisões em flagrante, homicídios, sequestros e estupros. Do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli. E o Repórter Brasil fica por aqui. Voltaremos amanhã às 7 horas. Os trabalhos técnicos foram de Rafael Tomás, com redação e edição de Ana Lúcia Caldas, Carmesina Mascarenhas, Heloísa Fernandes e Roberto Pisa. Apresentação, Gilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência, um ótimo dia e até amanhã. Repórter Brasil. Brasil. Um serviço do radiojornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.